Primeira leitura. Carta aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando, apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas, se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens da fé, para a salvação da alma. Palavra do Senhor. O texto contrapõe o somos e o não somos, cujos valores que definem quem é quem são absolutamente excludentes e opostos. Os valores perecíveis, desertores e perdição, e os valores eternos de fé e vida. O universo da fé cristã gira ao redor deste princípio bíblico. Ou desertores e perdidos, ou fé e vida. Não há alternativas. Se esta radicalidade de opostos e excludentes fere suscetibilidades humanas, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Nos versículos precedentes, o autor lembra a fidelidade dos crentes, experimentada com grandes sacrifícios. Não como um destino sádico, ao qual não há como fugir, ou como uma bagagem que garante o prêmio de consolação da vida eterna, mas especificamente para realizar a vontade de Deus, que é o que realmente interessa, afinal de contas. Os cristãos não vivem no mundo ideal, mas realizam a vontade de Deus, justamente porque é interesse de Deus promover a vida entre os seres humanos também aqui na terra. Mas realizam a vontade de Deus acima de tudo para que todas as pessoas possam ganhar a vida, como elas mesmas a ganharão por sua fidelidade ao projeto de Deus. Entre os cristãos não há suscetibilidades feridas com a informação de que os crentes ganharão a vida, não como uma recompensa pela fidelidade, mas como uma dádiva exclusiva da graça de Deus. É pela fé na obra de Cristo, sua morte e ressurreição, que nos é garantida a vida eterna. E é nesta graça que se baseia nosso propósito de não sermos desertores para a perdição, mas gente de fé para a salvação.